aí, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais esse episódio aqui no Desvendando Despertar. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa e eu vou ter a satisfação de ser o host desse episódio. Vocês podem encontrar mais informação sobre os projetos que eu participo lá no guicostaonline.com ou me seguindo no Instagram, no Gui Costa Online. Se você ainda não segue a gente no canal do DespertaCast, no Instagram a gente está no despertacast.despertar e no YouTube, vocês já sabem, a gente está aqui no DespertaCast Amor Fraterno. E aí, vocês podem encontrar mais informações sobre todas as atividades do DespertaCast, os workshops, os cursos online e presenciais, as terapias, trabalho voluntário, atendimento fraterno, também hoje lá no despertacast.com, um site novinho para vocês poderem ver todas as informações sobre a gente, ver quando que os congressos vão estar no ar e mais atividades que a gente vai estar colocando para vocês de forma gratuita aqui também online. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série chamada de Como a Espiritualidade Atua na Medicina com o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, ele é físico, ele é conhecido pela sua atuação na área da medicina integrativa e por suas pesquisas na relação entre a ciência e a espiritualidade. Ele é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e já ministrou diversas palestras e cursos sobre temas como a física quântica, a espiritualidade e saúde. Nas suas pesquisas, o Dr. Sérgio busca integrar conhecimento da ciência e da espiritualidade, buscando compreender a influência do pensamento e das emoções na saúde humana. Então, hoje eu vou trazer novamente aqui nosso querido Dr. Sérgio Thyssen para falar sobre magnetismo, fluidoterapia e a arte de curar. Seja muito bem-vindo novamente. Como vai, Dr. Sérgio? Olá, meu amigo, como vai? Como vão todos também? Muito obrigado pela nova oportunidade de examinarmos um tema que tem toda uma certa importância para nós. Que bom que hoje nós podemos examinar estas coisas, vamos dizer, pelos caminhos da medicina, da ciência básica, algo que é desejável que todos também possam se enfronhar e aproveitar para a sua vida pessoal e para o melhor entendimento que cada um tenha sobre o mundo, o universo, a vida, a realidade. Então, vamos conversar sobre essas questões. Muito obrigado, viu? Gui Costa. A gente que agradece a sua participação. Eu vou deixar você à vontade aqui para estar falando com a gente sobre o magnetismo, a fluidoterapia, como são usados, quais são os efeitos, as suas experiências, tudo que você pode trazer para a gente sobre esse assunto. E aí, de vez em quando, eu volto por aqui com alguma perguntinha, algum comentário, alguma coisa que surge aí, mas fique à vontade, o tempo é todo seu. Muito bem, então, queridos, a primeira ideia, já que o nosso tema, reparem, envolve três aspectos. O primeiro deles é quanto ao magnetismo. Então, precisamos nos deter um pouquinho, lembrando algumas questões, né? O termo magnetismo, ele é um termo amplo. Então, por exemplo, se você frequentou a escola e estudou a um certo nível sobre o magnetismo, ou se você fez um curso de graduação em física, você vai conhecer bem sobre o que nós chamamos de magnetismo mineral. Então, logo quando temos essa palavra conosco, nós pensamos nos ímãs. Todo mundo talvez já tenha brincado na infância com pedacinhos de um certo metal, não é? Com propriedades atrativas e repulsivas, dependendo se são dois pequenos ímãs e que você coloca os dois juntos, você pode vê-los se afastando e você pode vê-los se atraindo e grudando um no outro.
não é? E para desgrudar, temos que fazer um pouco de força. Não é? Então, esse é o magnetismo da ciência comum, que é a grande ciência. Não é? De tal maneira que o magnetismo, ele, vamos dizer, ele foi sendo conhecido ao longo das eras. Não é? O magnetismo das escolas e universidades, ele tem a ver com ainda algo da física clássica, porque tudo sobre ele foi devidamente pesquisado e compreendido antes do surgimento da física moderna, que surgiu lá em dezembro de 1900. Então, o eletromagnetismo é uma das forças da natureza, é uma das interações ao lado da força gravitacional, da força nuclear forte e da força nuclear fraca. Então, o magnetismo tem a ver com a física clássica, que é o magnetismo dos ímãs, é o magnetismo da aurora boreal, que é um fenômeno lindo da natureza do planeta Terra, mas vinculado ao vento solar. Mas é um fenômeno magnético que os físicos estudam. Por exemplo, a levitação magnética é do mesmo magnetismo mineral e tem a ver com algo que nós chamamos de supercondutividade. Então, existem cerâmicas supercondutoras que você resfria por causa da temperatura crítica para temperaturas muito baixas. E aí esses objetos pequeninos, a nível de experimentação, eles flutuam. É diferente do magnetismo mineral convencional. Todo mundo já ouviu falar do trem de levitação magnética. Então, a partir de bobinas supercondutoras, você cria uma condição e o trem, todo ele, com todo aquele peso, flutua. E aí você imprime uma primeira velocidade e o trem vai embora numa velocidade muito rápida, porque ele não tem atrito com o solo, o piso. E o trem só para se você frear. Então, hoje é um dos meios de transporte mais modernos, sobretudo no Japão e na China, porque essa tecnologia é caríssima. Então, são poucos os países que podem ter meios de transporte do tipo maglev, de levitação magnética. Outra ideia importante desse magnetismo que se estuda nas escolas é o método em medicina de ressonância nuclear magnética. Então, esse é o magnetismo básico, é o magnetismo unânime no conhecimento da ciência no planeta Terra. E qual é a ciência básica para isto? É a física. Pois bem, essa é uma ideia. Uma outra ideia é a ideia de que esse magnetismo, historicamente, para partilhar com vocês, é um magnetismo que surgiu lá longe, há milênios atrás, numa região do sul da Grécia, numa ilha chamada Magnésia, por isso o nome, magnetismo. O que acontecia? Os barcos para o comércio, eles eram fabricados com madeira e objetos metálicos. E esses objetos metálicos que uniam os elementos da madeira, esses elementos, eles eram de ferro.
Pois bem, era o que tinha na época para as construções das embarcações. E, curiosamente, naquela região da Magnésia, os barcos que tinham que sair para o oceano, eles tinham uma dificuldade maior no início, como uma inércia. Ninguém entendia, porque gerava a necessidade de se fazer muita força para desgarrar as embarcações dos portos daquela região. E, curiosamente, quando as embarcações voltavam, chegava num ponto que o barco era traído para a costa, para o porto, sem que ninguém precisasse fazer qualquer movimentação na direção dos barcos. Até que se descobriu que na Magnésia as montanhas na vizinhança dos portos eram montanhas muito grandes e com uma quantidade de elementos ferromagnéticos, ímãs. Então, os barcos tinham o ferro e as montanhas eram ímãs enormes que atraíam ou criavam impedimento para a saída para o mar, para o oceano. Por isso que magnetismo, na verdade, tem essa expressão, porque é como uma memória de algo da ciência de então, por causa do lugar chamado Magnésia, que está lá, não é? Até hoje, que faz parte do sul da Grécia, portanto, sul da Europa. Pois bem, tudo isto é ciência, tudo isto levou muito tempo para se desenvolver. Por exemplo, analogamente, se eu pegar um ímã, todo ímã sozinho, ele tem um polo positivo, um polo negativo. Se eu pego, por exemplo, limalha de ferro, que é o ferro em pó, e aí eu coloco como se fosse o sal num alimento. Eu coloco por sobre esse ímã, seja ele pequenino, seja ele maior. E aí eu vou ver essa limalha de ferro de uma maneira muito bonita. Ela se distribui harmonicamente. E essa limalha de ferro, que é pretinha, são grãos minúsculos, elas desenham as linhas de campo do campo magnético daquele ímã. A própria Terra, a Terra é um planeta que é um ímã gigantesco. Por isso eu tenho o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Mas eu tenho também o polo norte magnético, perto do geográfico, e eu tenho o polo sul magnético, tanto quanto. E é por causa dessas linhas de força do campo magnético da Terra e todo o envoltório do planeta que eu tenho, vamos dizer, a navegação, que eu tenho a ideia de bússolas, para que haja uma noção melhor de onde cada embarcação, cada aeronave esteja se localizando ao transitar de uma região para outra. Tudo isto é do magnetismo. Um último exemplo, talvez. Por que os pássaros, em bandos, saem de uma determinada região, no Polo Sul, por exemplo, e eles precisam reproduzir num ambiente com outra temperatura? E aí eles navegam nos céus, voando para lugares onde eles vão fazer aquilo que a natureza sugere. Como é que eles encontram, todos eles, o mesmo lugar, que é o lugar apropriado para a fertilização, a multiplicação da sua espécie? Por causa das linhas de força do campo magnético da Terra, porque eles têm no cérebro
sensores que são como ímãs. Eles não se perdem nunca. Isso também acontece com peixes quando navegam de uma região para encontrar um mar mais aquecido para que a reprodução seja exitosa. Vejam quantas coisas lindas, e nós nem estamos falando de outras mais sofisticadas, apesar de que o trem de levitação magnética e os prodígios tecnológicos de navegação são belíssimos quando nós sentamos para analisar isso tudo. Então, esse é o magnetismo básico. Se eu perguntar para meu filho de 12 anos, filho, o que é o magnetismo? Aí ele senta e vai dizer o que ele aprendeu na escola. E ele só aprende na escola convencional do magnetismo mineral. Exemplo, os ímãs. Pois bem, o que acontece? Alguns autores, mais recentemente, cientistas, mentes brilhantes, eu diria, ao longo da história da humanidade, a questão de alguns séculos, eles começaram a trabalhar a ideia de algo análogo ao magnetismo dos ímãs. E, pelo menos, é bem reconhecido isto, a primeira mente brilhante que trabalhou essa questão foi um médico. E esse médico, na Áustria, ele é chamado Franz Anton Mesmer. Então, esse é um outro magnetismo. É um magnetismo diferente, mas ele tem analogias com o magnetismo mineral. Porque o eletromagnetismo, que é uma das 4 grandes interações, forças, campos, ele também tem pontos de contato com esse magnetismo que, para alguns, eu posso colocar entre aspas, que é o magnetismo diferente do mineral. Então, se eu olho um leque de possibilidades, eu tenho magnetismo mineral, magnetismo celular, vegetal, animal, humano e espiritual. Ou seja, em tudo que eu penso, imagino da natureza, da realidade na Terra, eu também encontro aspectos da vida, da realidade, que eu associo ao magnetismo de base de aceitação universal, que é o magnetismo dos ímãs. Então, tudo isso merece o nosso estudo, né? A nossa dedicação para um bom entendimento disso. Então, Mesmer, ele, ao cuidar de algumas pessoas, dos seus pacientes, ele intuiu, pensou, ou foi inspirado por uma espiritualidade invisível, no quanto ele, por exemplo, diante de mulheres em crises histéricas, se ele impusesse as mãos, poderia haver um benefício. E esses bons resultados fizeram com que ele se dedicasse a estudar isso. Então, isso começa a chegar perto da ideia da imposição de mãos, do passe espírita, como exemplos, e da fluidoterapia espírita. De tal maneira que ele ficou muito conhecido porque, ao mostrar estes efeitos da imposição de mãos, ninguém conhecia isso. Então, ele foi muito rejeitado. Achavam que ele estava tendo devaneios, porque não havia nada dentro do materialismo dos ímãs, né? Além da analogia, não havia nada
que desse substrato a essa ideia. Então, o que seria isso? Que propriedades são essas? É apenas, vamos dizer, uma lavagem cerebral através da postura? Tem algum substrato, isso tudo? Então, isso ensejou, eu acho importantíssimo lembrarmos isso, a ideia de muitos outros pesquisadores que foram os magnetizadores que sucederam Mesmer. Esse magnetismo nós também podemos chamar, em homenagem a Mesmer, de mesmerismo, porque ele foi o grande introdutor dessa ideia. Só que isso ficou muitos anos sem uma análise detalhada do ponto de vista científico. Mas é importante lembrar que o Barão de Dupotet e o sábio Deleuze e vários franceses, depois que Mesmer já havia desencarnado, valorizaram a herança mesmeriana e se reuniam em torno dessa ciência que era para ajudar os doentes. Era algo ligado à medicina, mas que muitos médicos, tanto na Áustria como na França, não aceitavam. Era uma coisa que dividia os colegas. E é natural que fosse assim, porque era uma coisa nova e diferente. E aqui eu não posso deixar de lembrar com os amigos que Allan Kardec, aquele que esteve com os espíritos através das médiuns, todas muito jovens, que trabalhavam consigo no projeto do espiritismo, da codificação kardeciana, não é? Ele era magnetizador desde os 19 anos. Só muitas décadas depois que Allan Kardec foi conhecer as mesas girantes da sociedade francesa e percebeu as mesas respondendo perguntas com respostas inteligentes. E aí ele começa a se enfronhar no mundo espiritual, na ideia da vida inteligente fora da matéria. E aí surge a doutrina espírita. Enfim, então, esse magnetismo, Allan Kardec conhecia maravilhosamente bem. E o que acontece? Allan Kardec, ele, no livro dos médiuns, qualquer um pode fazer a sua leitura, se enfronhar nele. Ele trabalha a ideia que ele chamou de mediunidade de cura. Ele sabia muito bem sobre que mundo era esse, o quanto de doentes das mais variadas enfermidades existiam gerando sofrimento, que existem até hoje. E ele, então, herdeiro de Mesmer e contemporâneo dos mais renovados magnetizadores da França, não é? Ele chega a dizer, e está nos conteúdos doutrinários, ele diz, olha, o magnetismo preparou o advento da doutrina espírita. Porque ele sempre relacionou o magnetismo de cura aos benfeitores espirituais, à vida após a morte e a mecanismos salutares para favorecer a saúde humana. Assim como ele afirma isto, ele também chega a dizer algo que muitos esqueceram até no âmbito do movimento espírita no Brasil e no mundo. Ele chega a dizer, olha, magnetismo e espiritismo
são como que uma ciência só. Vejam isto. Isso é muito delicado e belíssimo. Outra questão que é também para nós é a ideia sobre a fluidoterapia, o passe. Esse passe é magnético. Essa fluidoterapia é um nome diferente que valoriza a questão fluídica da natureza humana ou a natureza em geral para algo que se tornou comum nos centros espíritas do mundo inteiro. Então, querem ver uma curiosidade, vamos dizer, de pouco conhecida, é de onde vem o passe dos centros espíritas. Allan Kardec não trabalhou nada disso. Ele trabalhou a ideia do magnetismo de cura. Mas a ideia do passe, se você buscar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, da autoria de Humberto de Campos, você vai ler que 2 portugueses, 2 homeopatas de Portugal, tiveram a intuição, possivelmente guiados por benfeitores, para virem para o Brasil. E eles eram magnetizadores, como os da escola francesa. E aí, então, são eles que trazem a ideia do passe magnético para os centros espíritas do Brasil. Vejam só, Bento Muri e Vicente Martins, os dois de nacionalidade e origem portuguesa. Então, nos centros espíritas, você fala em passe, você não fala em magnetismo de cura, mas são como que a mesma coisa. Mas vejam na lembrança como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele põe isso para os espíritas conhecerem, que era a sua vivência, aliada a tudo que é espiritualidade amorosa da codificação, através dos médiuns com ele e dele próprio, desejavam que os espíritas e, portanto, o mundo conhecesse. Então, isso tudo tem um certo valor para nós. Mas, Gui, você gostaria de trazer alguma questão? Sim, sim. A gente sabe do trabalho de Allan Kardec com o Livro dos Espíritos, com as mesas, mas você falou uma coisa que eu não sei se você vai entrar nesse detalhe ainda hoje, mas se você pudesse contar para a gente como que ele usou o magnetismo dele desde muito novo, né? Apesar dele só descobrir que aquilo que ele já fazia já era magnetismo, mais tarde, que nem você falou, como que ele usou esse magnetismo dele e para que durante a vida dele até ele chegar a conhecer as mesas girantes e começar esse trabalho. Muito bom. O que acontece? Ele era contemporâneo dos magnetizadores. E esses magnetizadores, tanto quanto ele, recebiam como que pessoas enfermas, pessoas, às vezes até sem diagnóstico, porque a medicina de então ainda era muito limitada nos 2 sentidos, tanto no sentido de rotulagem diagnóstica, porque não tinha exames complementares. Então, era uma medicina ainda muito imprecisa, mas as pessoas adoeciam de tudo, como adoeciam nos tempos de Jesus. Então, se existe uma excelência magnética, fluídica, o grande instrutor é Jesus de Nazaré, que curava os cegos, os surdos,
os surdos mudos, os paralíticos, a mulher com hemorragia, Verônica, que cuidava e curava os lunáticos. Ele trabalhou, na maioria das vezes, com a imposição das mãos. E ele dizia: vá, estás curado. Não fales sobre isto a ninguém. Ou ele dizia: estás curado, mas não peques mais. E ele é o primeiro, aliás, aqui entre parênteses, a associar para nós a ideia do sofrimento pelas doenças, com os erros e as transgressões às leis divinas. Coisa que ninguém naquela época, hoje ainda a maioria desconhece, a relação entre as vidas anteriores, os erros do pretérito e o adoecimento clínico, físico, biológico, tanto quanto a nível de saúde mental. Então, às vezes, estes magnetizadores, eles entravam no mesmo aposento de um paciente que ficava deitado. E eles ficavam 20 minutos, meia hora, impondo as mãos e doando o seu magnetismo, os seus fluidos magnéticos. E Allan Kardec conheceu isso tudo porque ele era amigo contemporâneo deles todos. Então, mas ele não tinha essa pretensão de ser, vamos dizer, um terapeuta, como os outros a isso se dedicaram. Então, tudo isso vem, amigos, progredindo. E nós talvez tenhamos tempo também para abordarmos outros aspectos. Então, Bento Muri e Vicente Martins foram os que trouxeram a ideia do magnetismo, que no Brasil veio a se tornar um passe do trabalho público doutrinário, assistem à palestra e depois fazem o quê? Recebem o passe. Outro elemento desse mesmo magnetismo é exatamente a água fluidificada ou, sinônimo, magnetizada, como um elemento para trazer o magnetismo diretamente para dentro do indivíduo enfermo, ou cansado, ou necessitado, carente de algum modo de elementos para a sua saúde física e mental. Todo centro espírita no mundo oferece a água fluidificada. E alguns ainda podemos ir mais adiante. Talvez nem todos vocês tenham ouvido falar sobre a pomada do vovô Pedro. De tal maneira que uma determinada entidade traz por um determinado médium no Brasil a ideia de confecção da pomada. E hoje, grupos de boa vontade, não é, se reúnem em fins de semana e preparam e magnetizam a pomada, que tem um substrato material com vaselina e outras poucas substâncias, e aquilo é magnetizado e entregue a pessoas com determinados problemas, desde problemas de saúde mental quanto a problemas de saúde física. E a pessoa vai passar na região afetada e a espiritualidade usa isso como mais um recurso. Nós não temos evidências científicas impecáveis, vamos dizer, sobre esses detalhes. Mas nós estamos vendo progressivamente uma medicina saindo do paradigma materialista para um paradigma tão científico quanto mais voltado para religiosidade e espiritualidade, de uns anos para cá. E isso não é algo que vai voltar atrás, isso só vai avançando. Então, isso também é uma ciência que está crescendo
quando nós estamos vendo muito mais resultados bons do que propriamente algo que ainda precise tanto de pesquisas científicas com embasamento e metodologia próprias para uma sedimentação definitiva. Então, isso também é algo para nós. Querem ver uma outra questão do magnetismo? Não é? Vocês estão olhando aqui, ó, uma coleção. Essa coleção é a coleção da Revista Espírita, Revue Spirit, que Allan Kardec começa a escrever com os espíritos e dele próprio, dos seus amigos, logo depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, ele começa em 1858. E durante toda a sua vida, ali nós temos 12 volumes. Quando você lê a Revista Espírita, você tem lá algo que você não tem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e o Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que ele não enfeixou nas 5 obras básicas, mas são 32. Dentro dessas 32, 12 estão exatamente ali, para ser preciso. Então, sobre magnetismo, você encontra inúmeras mensagens, inúmeras citações, pontos de vista dele, Kardec, dos seus colegas encarnados e dos bons espíritos. Mas tem uma que me chamou muita atenção e convém nós partilharmos. Numa certa altura, a conversa era sobre magnetismo. E sabem quem vem? Mesmer. E Mesmer vem numa psicografia e diz que todos os magnetismos são importantes, mas que tem um muito especial, que é quando uma pessoa pura de coração, de intenções, e em completo desinteresse, ora por alguém, por exemplo, por um paciente. Então, o Mesmer, que é o pai, ou pelo menos um dos pais disso tudo, ele volta para dizer, olha, prestem atenção na prece. Ela é muito mais relevante. Não estamos falando, ele não disse isso, eu que estou comentando, não estamos falando das preces decoradas, que têm o seu valor também, porque para fazê-las, mesmo de uma maneira um tanto automática, temos aí coisas muito preciosas. Mas quando é uma alma, vamos dizer, distante das questões mais comezinhas da vida, não é? E faz a oração, esse é, na visão de Mesmer, o magnetismo mais importante que existe. Claro que para as coisas espirituais, morais, envolvendo medicina, envolvendo alívio de sofrimento, cura. Ele não se referiu às questões comparando com o magnetismo, e naqueles tempos de Kardec, quando ele veio e a sua mensagem está contida na Revue Spirit, não havia nada dos prodígios recentes. Trem de levitação magnética, ressonância, entendimento da aurora boreal e coisas do gênero. Isso só veio mais de um século depois. Então, essa é uma outra ideia. Por isso que quando Jesus ele afirma aos apóstolos, aos 72 discípulos e a toda a multidão ou as várias multidões às quais os apóstolos levavam Jesus para as orientações,
as prédicas, as mensagens de conforto, de esperança, de caridade, quando ele multiplicava pães e peixes, tudo isto tem o seu magnetismo. E aí ele dizia o que às multidões? Vigiai e orai. Então, olha como se pode relacionar algo mais recente da história humana, no âmbito do conhecimento espírita, na época que a mensagem de Mesmer veio, ele deixa os afazeres, ele se liga a Kardec, que era um seu discípulo sobre a questão do magnetismo, e vem dizer a nós todos sobre a importância da oração, da prece, com o verdadeiro desinteresse a partir de uma alma que vai deixando os interesses materiais para se ligar aos interesses espirituais. Vejam como tudo isso é abrangente, a ponto de eu poder também lembrar com os amigos, por exemplo, medicina e espiritualidade. Esse é um universo grande. Aqui na Terra, claro, no âmbito do conhecimento e das vivências. Mas existe a ideia, então, de um magnetismo a ser utilizado para doentes, mesmo que não venham à casa espírita, que peçam ajuda por WhatsApp, peçam alívio dos seus sintomas e do seu sofrimento, numa ideia de um acolhimento fraterno, tanto dos centros que são espíritas, que recebem pacientes e pessoas que estão sofrendo os mais diversos males. Mas, independente de como se chega, existe medicina espiritualista, espiritualidade e medicina, junto com religiosidade. Mas eu também gosto de lembrar da medicina espírita. Qual é o binômio da medicina espírita? Desobsessão. Reunião mediúnica séria, porque todo paciente tem um passado. E do passado vieram e ainda prevalecem questões pendentes. E esses espíritos que precisam de acolhimento, de orientação, eles são acolhidos e orientados aonde? Nas casas espíritas, procurando que se possa ajudá-los todos. E quando eles são ajudados, os doentes, os pacientes melhoram. Porque muito dos sinais e sintomas e de doenças físicas e de doenças mentais, transtornos mentais, melhor dito, tudo tem a ver com obsessões ligados a guerras, escravidão, atitudes completamente distoantes do que o Evangelho de Jesus preconiza. Então, essa é uma ideia. Um dos pilares é a desobsessão. Porque o doente de hoje, em geral, prejudicou aqueles que estão no seu entorno, na sua psicosfera, ou desejando a eles algum mal por uma questão de vingança, ou apenas pesando sobre a economia espiritual do paciente de agora. E, por outro lado, qual é o outro aspecto desse binômio? É o passe, a fluidoterapia espírita. E os dois, que são, na verdade, uma coisa só, se baseiam no magnetismo mesmeriano. Então, essa é uma ciência linda, não é? Que vai ganhando espaço na ciência geral. Então, tem lugares que, se eu falar essas coisas, um que outro colega médico pode questionar, mas cada vez menos. E há outros ambientes que, vamos dizer, valorizam muito bem tudo isso.
Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, grupos espíritas que vão às santas casas, que vão a hospitais públicos ligados ao SUS, que é o serviço de saúde pública que abrange o país inteiro, é um dos maiores e melhores aspectos da medicina no Brasil, útil e gratuito para toda a população brasileira, de tal maneira que vão aos leitos rezar e impor as mãos para pacientes em terapia intensiva, em enfermarias comuns de clínica. Por quê? Não é uma imposição. O grupo chega e pergunta: podemos orar por você? É claro que a primeira resposta é positiva. Mesmo se a pessoa seja de origem de outras crenças monoteístas ou politeístas. Porque durante o sofrimento na enfermaria, se a pessoa está consciente, não é um paciente em coma, em terapia intensiva, é um paciente que está atento ao que se passa no seu entorno, eles sempre recebem muito bem essa ideia. O sorriso no olhar, no semblante, é nítido. E isso tudo favorece a receptividade do fluido magnético que lhes é oferecido. Mas diga, meu amigo. Eu esquecendo de ligar o microfone, obrigado. A gente Faz tem parte. um pouquinho menos de 15 minutos antes da gente terminar. Eu tenho duas perguntinhas para você aqui, e eu sei que acho que valia a pena a gente falar sobre a mensagem que veio da espiritualidade para você sobre o magnetismo antes da gente terminar também. Então, eu queria fazer essas duas perguntinhas para você de forma rápida e depois, de repente, você pode passar essa mensagem para a gente. O que você acha? Acho bom, claro. Então, sobre o passe, o reiki, o fluido vital é utilizado no momento desse trabalho de passe e de reiki, né? Quando a gente encarna, a gente recebe um tanto de fluido vital para a gente poder levar a nossa existência do início até o fim. Quando o passista, né, ou o reikiano está fazendo esse trabalho, ele está utilizando do seu próprio fluido vital? E se sim, como que ele é reposto ou reciclado? Muito bem. A primeira ideia para trazer sobre essa importante questão que você trouxe é a ideia de onde vem o fluido vital? O fluido vital humano do encarnado, ele vem do duplo etérico, do ectoplasma do duplo etérico. Então, ele existe, vamos dizer, nas entranhas do corpo físico. Os desencarnados, meus amigos, não têm ectoplasma, não têm fluido vital. E de onde vem? Vem desde o desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, nascimento do bebê, que vai crescendo, as células se multiplicando, se desenvolvendo a partir da alimentação, seja o leite materno, seja a papinha, seja tudo que ele vai ganhando ao longo da vida, o seu corpo etérico ou duplo etérico vai se ampliando. E é ele o garantidor da saúde. Quando alguém recebe o passe ou o reiki, é para preencher os vazios ligados àquele adoecimento, seja ele qual for. Então, o que acontece? É uma herança divina dos nossos pais, que, por sua vez, em todas as gerações precedentes, o processo é o mesmo.
não é? O desenvolvimento biológico trazendo desenvolvimento fluídico, magnético, ectoplásmico, do duplo etérico, que segue se desenvolvendo. Então, o que acontece? Quando o passista trabalha, quando o reikiano trabalha, ele doa de si. É o magnetismo humano espiritual. Por quê? Porque ela é um espírito. Então, ele também tem uma reserva diferente de um magnetismo muito mais sutil, que é do seu perispírito. É outro departamento. E o perispírito também é algo que se associa à sua alma de encarnado. Tudo isso também é fonte de algo que contribui. Mas o mais relevante para as curas, para o magnetismo terapêutico, examinado por Mesmer, por Kardec e por outros, é do corpo físico. Mas também vale a pena lembrar que os desencarnados, quando você diz magnetismo humano espiritual, é espiritual do passista ou do reikiano, e é também de benfeitores que também têm perispírito e espírito ou alma e se juntam naquelas sessões de ajuda. Esses bons espíritos são atraídos. O que os atrai? Fraternidade do terapeuta, caridade, desejo sincero de ajudar, sem nenhum vínculo com interesses pessoais materialistas. Quanto mais isento disso, mais puro e eficaz é o trabalho. E é isso que atrai espíritos mais adiantados. Porque se houver segundas intenções, já se perde conteúdo. Fica uma coisa que vai virando algo mais formal, mais automático. É a mesma coisa que a prece. Se você faz o Pai Nosso, a Ave Maria, ou a prece de Aliomar, ou a prece de Cáritas, tudo é lindo. São poesias espirituais. Se você usa desta bússola para se mobilizar internamente para ajudar alguém, não é? Ótimo, mas tudo depende do o que você sente, deseja ao trabalhar desse modo, não é? Mas o mais importante é que sejamos puros. Olha Mesmer. O que Mesmer disse na mensagem? Que a oração, desde que feita por uma alma pura e desinteressada, é a mais importante expressão do magnetismo. Então, se a pessoa trabalha bastante, quando ela sai de casa, sai do centro espírita ou do ambiente reikiano e volta para casa, ela vai ingerir líquidos, ela vai se alimentar, e o alimento humano comum, ele se transforma, do ponto de vista metabólico, energético, fluídico, naquilo que devolve para essa usina aquilo que, pela atividade recente, perdeu um pouco de quantidade ou qualidade. Isso que você falou que Mesmer deixou para a gente, né, de praticamente, eu resumindo aqui em outras palavras, né, fazer o bem sem olhar quem, né, a intenção daquilo ali é muito interessante, porque isso me fez pensar sobre vários outros assuntos. Me fez pensar sobre as pessoas que estão precisando receber um passe ou fazer parte da fluidoterapia. Se você está muito próximo daquela pessoa e de uma forma ou de outra, você tem algo a ganhar com o benefício que aquela pessoa ali receberia através do tratamento,
De repente, e essa é a leitura que eu estou fazendo, me corrija se eu estiver errado. De repente, a intenção de uma outra pessoa, de um terceiro, que não sabe sobre a outra pessoa, ou que não tem uma agenda por trás da cura ou do benefício daquela outra pessoa, seria mais eficaz esse terceiro fazer com uma boa intenção, já que não tem uma outra, do que uma pessoa, de repente, mais próxima a quem está recebendo esse benefício? Porque, na verdade, tudo é o sentimento. A qualidade do sentimento, o uso de algo fundamental é a vontade. É um departamento maravilhoso da vida humana. A boa aplicação dessa vontade alicerçada na fé em Deus, na fé numa espiritualidade linda, e isso pode acontecer no Reiki, no passe espírita, na Umbanda, no Candomblé, na sinagoga, na Igreja Católica, na hóstia, da água benta. Todos esses são processos análogos. O que muda a qualidade da intenção, do sentimento, que tudo seja cada vez menos mecânico e cada vez mais espontâneo, para que a qualidade seja a melhor que exista dentro das nossas limitações, porque nós somos imperfeitos, somos aprendizes, podemos conhecer um pouquinho, né, disso ou daquilo, né, mas que conheçamos melhor, que nos dediquemos mais ao estudo, mas, sobretudo, a bondade, empatia, compaixão, ternura em favor daqueles que estão tão pertinho da gente, precisando tanto de algo que não alcançaram, não tiveram até agora. Mas também não vale trapacear, né? Pedir para o vizinho, para o amigo, para o papagaio, periquito, rezar para alguém, porque eles não estão tão próximos daquele beneficiado, né? Olha, faz isso pelo meu filho, faz isso pela minha filha, porque vai ser melhor se você tiver a intenção, né? Não vale trapacear também, né? Claro. E é curioso que tudo isso que se estuda numa área do espiritismo, dos trabalhos das instituições de boa vontade, seja qual for a rotulagem de fé, né? Tudo isso enseja muitas reflexões. Tudo isso é como você abrir um livro a céu aberto e saber que os bons espíritos estão vindo para te ajudar a conhecer a realidade numa linguagem amorosa, em prol de cada um, de si próprio e daqueles que estão partilhando aqueles momentos, aquelas possibilidades. É verdade. Maravilha. A gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Gostaria de saber se você quer deixar aquela mensagem que você recebeu da espiritualidade antes da gente encerrar hoje. Tá bem. Eu comentei com você da possibilidade de fazer essa leitura, porque a mensagem me surpreendeu. Ela não é antiga, não. O que acontece? Eu tenho uma amiga médium, médica, que mora em Montes Claros, Minas Gerais, e durante um tempinho nós fizemos algumas reuniões mediúnicas, ela em casa dela e eu na minha. E nos tornamos muito amigos, uma médium muito preparada. E aí as circunstâncias nos afastaram um pouquinho, até que numa altura, foi junho ou julho do ano passado, o Facebook me lembrou que era aniversário dela. Aí eu falei, oxe, não vou perder essa oportunidade. E aí mandei uma mensagem carinhosa para ela, não é, cumprimentando-a pelo aniversário. E aí ela me escreve super contente, agradecendo e me escrevendo e me dizendo assim: puxa, Sérgio, há alguns dias
Olhem como são as coisas. Há alguns dias eu tenho visto uma entidade masculina. Ele vem, se aproxima, mas ele não se comunica, ele não traz nenhuma mensagem. Mas eu sinto que é um espírito muito preparado. Pois é, Sérgio. Agora que você me trouxe essa mensagem de feliz aniversário, ele está aqui. E eu tenho ideia de que ele vai se comunicar. Escrever. E é para você. Aí ela escreve. E ela me manda isso. Eu não sei bem a data, posso ver daqui a pouco, mas foi em meados do ano 18 de junho de 2024. Então, eu me permitiria, não é, de partilhar, dividir essa psicografia com vocês, que eu estou lendo aqui no outro celular. Olha que bonitinho que diz, ó, caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos inquietava nossas mentes, uniu nossas almas em outras épocas. E relembro, saudoso, o muito que caminhamos, rememorando as nossas descobertas, que dia a dia encantava-nos, encharcava-nos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros. Envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é dessas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos. Mas o que aquece meu coração, e quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos, com gratidão, o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. A constatação cristalina de que, se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor, daqui e daí,
é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo da tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele. Mas, antes de tudo, toquemos as fímbrias mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador: o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização dos nossos seres nunca é tarefa concluída. É, pois, processo incessante, como o é nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre um companheiro fiel do trabalho espírita. Montes Claros, 18 de junho de 2024. Essa é a mensagem. Fico muito agradecido por você ter compartilhado essa mensagem tão bonita, que a gente, sabendo ouvir ela com o nosso cardíaco, traz tantas memórias, traz tantas confirmações de tudo que a gente busca em entender nessa caminhada do despertar da consciência. Então, eu fico genuinamente grato por você ter trazido essa mensagem agora aqui no final. Tá bom, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu te disse antes, eu lembrei dela ao também lembrar desta atividade, desse estudo, por se tratar de algo com essa temática, a do magnetismo. Jamais eu poderia esquecer isso. Enfim, muito obrigado e que possamos continuar nos unindo, caminhando por essas veredas que nos levem ao verdadeiro sentido da vida e à verdadeira felicidade e ao encontro com Jesus. Muito obrigado, Gui. Um abraço a todos os amigos que em algum momento poderão estar assistindo e nos acompanhando no estudo de hoje. Verdade. Um abraço para todos vocês que ficaram com a gente aí até agora. A gente vai se ver em breve, num próximo episódio. E não deixe de compartilhar esse vídeo com essa mensagem tão importante também com as pessoas que vocês amam e encontram dentro do caminho do despertar da consciência. Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê muito breve. Até logo, pessoal. Até logo, doutor. Um abraço, querido. Obrigado a todos.